Fala, galera da BMC. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está assistindo a gravação. Então, hoje vamos falar um pouco sobre comunicação celular. Antes disso, eu vou me apresentar, tá bom? Meu nome é Leves Henrique, eu sou nutricionista formado pela Universidade Federal de Alagoas, sou mestre em bioquímica cardíaca pela Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro. Meu projeto foi com mitocôndria cardíaca, lá no mestrado. E sou estudante também de medicina do terceiro período da UNEX, tá bom? Então, gente, é o seguinte, como é que vai funcionar a dinâmica aqui? Para quem já é meu aluno, né, sabe como é que funciona. Vocês podem ficar à vontade para interromper, se não estiver entendendo, pergunta, tá bom? Em relação a isso, fique bem à vontade mesmo. Porque a gente precisa, em bioquímica, em BMC, principalmente nessas disciplinas, a gente precisa entender o raciocínio, tá? Então, aqui, a intenção é vocês compreenderem e depois revisarem para consolidar o estudo, tá bom? Isso é importante. E aí, por isso que é interessante, quem, não consegui entender, não estou conseguindo encaixar, levanta a mão, fala no chat, interrompe, pode interromper, para a gente conseguir seguir isso aí. Acredito que hoje vai ser algo mais tranquilo. Tá? Me diga uma coisa, quais disciplinas vocês estão achando mais difíceis nessa segunda unidade? BMC, bioquímica, fisiologia. Alguém pode falar aí o que vocês estão achando assim até agora? Está aí na área bioquímica. Bioquímica ninguém gosta. Eu também dou mentorias em outros lugares, né? Que a gente, lá na UNEX, bioquímica fica com o Fernando. E aí eu fico com BMC, fico com fisiologia. Em outros lugares eu faço também de bioquímica e a galera tem pavor, né? Porque são muitos detalhes, tem que ter um raciocínio e não pode deixar acumular de jeito nenhum, gente. De jeito nenhum, não pode deixar acumular. Porque nessa unidade, né, Tainara falou bioquímica, Ana falou fisiologia e bioquímica, fisiologia nessa unidade é bem próximo de bioquímica, porque envolve o sistema endócrino. Então, por exemplo, se a gente for falar de pâncreas, né, você vai ter duas regiões, exócrino e endócrino, e aí vocês vão ver em TUT, né, vocês vão ver em bioquímica e vão ver em fisiologia. Tainara, bioquímica é com o Fernando. Fernando é outro professor, então a gente dividimos, né? Ele fica com essa parte de bioquímica, eu fico com BMC e fisiologia. Só que bioquímica eu faço, no caso, fora, em outros estados, entendeu? Aqui a gente vai falar sobre BMC, que quer queira, quer não, gente, tem um envolvimento também com a bioquímica, apesar que vai chegar uma hora, por exemplo, eu não sei em que aula vocês... Qual foi a última aula de vocês de BMC? Me digam aí, qual foi a última aula? Quem lembra? A última aula de BMC? Já passou núcleo? Passou núcleo? DNA. A última foi sobre DNA. Pronto, perfeito. Então, os componentes do núcleo. Perfeito, perfeito. Alguém que está entrando... Lu... Vão chegando aí. Boa tarde, Luciana. E boa tarde, Luana. Pronto, núcleo. Boa tarde. Boa tarde. Núcleo, perfeito, perfeito. Quando vai chegando nessa parte, né, de constituintes do núcleo, né, esses nucleotídeos, aí as coisas vão ficando um pouco mais... Quando for falar de cariotipo, e aí quando for falar de doenças genéticas, aí o pessoal fica meio assim, mas vai dar certo, gente. Não se preocupe não, que vai dar tudo certo. Hoje, como eu estava falando, né, na continuidade, que, como eu falei para vocês, eu converso muito, eu falo demais.
Por mim, eu ficava aqui falando até mais tarde, só que eu tenho outras mentorias até a noite para fazer, para outros estados, aí eu não vou conseguir ficar com vocês até muito tempo, assim. Mas aí fica à vontade para tirar as dúvidas. Hoje eu vou falar sobre comunicação celular. O que seria comunicação celular? Comunicação celular nada mais é como uma célula vai conversar com a outra. É mais ou menos isso, tá? Eu vou falar alguns aspectos aqui mais gerais para vocês entenderem. E aí, principalmente na mentoria, a partir do momento que os assuntos for ficando mais complicados, a gente vai detalhando tudo de acordo com as aulas, tá? Eu tenho os materiais dos professores e etc. Então, vai ser tudo direcionado, as questões e por aí vai. E aí o que acontece? A comunicação intracelular, ela é vital, porque uma célula precisa se conversar com a outra para questão de sobrevivência. Então, isso é importante. Tem vários mecanismos para uma célula, por exemplo, está no pâncreas. Imagina aí, vocês viram lá em pâncreas, em metabolismo de carboidratos. O pâncreas, ele produz uma coisa que vai cair no sangue e vai afetar o tecido adiposo e o tecido muscular. Então, precisa de ter essa comunicação e precisa de estar bem alinhado isso, precisa ser bem específico. Por isso que tem os receptores, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Os receptores fazem parte disso, né, dessa conversa. Não só isso. Tem um assunto que eu não vi na grade de vocês, que é bastante pertinente, só que é um pouquinho complicado, que é tráfego de vesículas. Tráfego de vesículas, tá? Tem a parte do citoesqueleto, que é a matriz citoplasmática, né, aqueles filamentos, né, os filamentos intermediários, né, microtúbulos, etc. E tem o tráfego, que são vesículas, por exemplo, que comunicam o retículo endoplasmático com o complexo de Golgi. Mas, pelo que eu vi, até então que eu tinha visto, não era contemplado. Por exemplo, gente, tem alguns assuntos no primeiro semestre que não foram contemplados e agora estão sendo inseridos para vocês. Então, os professores, eles encaixam algumas coisas ou outras, né, para detalhar mais um pouco, né, essa questão aí da BMC. E como os professores, eles são geneticistas, eles focam muito nessa parte de núcleo, DNA, RNA, né, expressão gênica, doenças genéticas, vai cair muito isso na prova, tá? Mas isso é outro assunto. Isso, Luiz, é porque é bem complexo esses assuntos. Então, o enfoque do professor, como ele tem uma vasta experiência na parte de genética, eles focam nisso e é até interessante para, por exemplo, genética, esse assunto de genética, eu estou vendo agora no terceiro período, tá? Em patologia e imunologia. Então, a gente está vendo agora. Então, vai ter uma continuação, inclusive, caindo na prova. Né? Tem síndrome de Down, Edwards, tem outras também, tá bom? E aí vai ser importante a gente entender, não só para o primeiro período agora, mas também para os outros. E aí, gente, assim, a gente acha que quando, com fé em Deus, todo mundo aqui vai se formar, né, vai fazer residência, etc. Com esse formar, a gente acha que não vai pegar nenhum caso assim raro. Mas, por exemplo, eu, no meu estágio de nutrição, lá em Alagoas, no Hospital Geral do Estado, eu peguei um caso de fenilcetonúria. Vocês viram isso que caiu na prova de bioquímica. Eu peguei um caso, o paciente chegou convulsionando no hospital, né? Eu fiz a parte de prescrição dietética, né? Entrou com sonda e etc., junto com a intensivista. Imagina, é raro fenilcetonúria. E o meu primeiro caso da UTI pediátrica foi fenilcetonúria. Então, isso é importante para a gente entender e compreender, porque no hospital você pode estar de plantão e pode vir uma causa assim, na UTI, enfim, e aí vocês vão entender e saber fazer a melhor conduta. E aí, gente, falando sobre essa questão, por que eu estou falando disso? Porque aqui está falando que a rede microtubular,
que é a parte da matriz citoplasmática, do citoesqueleto. Ele é muito importante para como é que está tudo que está na célula. Então, gente, a célula, ela vai ter o quê? Vou até introduzir aqui um pouquinho sobre célula. A gente vai ter aqui a célula, né? Então, a gente vai ter as organelas. Isso tudo aqui é a matriz citoplasmática. O líquido que fica em volta dessa célula é o citosol. E tudo que fica, entre aspas, boiando nesse líquido, são as organelas. O núcleo é uma organela, mitocôndria, retículo endoplasmático, tá? E para essa conexão entre uma organela e outra, a gente vai ter os microtúbulos fazendo essa rede tubular, fazendo essa conexão com outros componentes do citoesqueleto, e também o tráfego de vesículas, que nada mais é do que tem uma coisa que está no retículo endoplasmático aqui, que vai levar para o complexo de Golgi. É isso, é um tráfego, mas aí é só para exemplificar aqui para vocês. Então, gente, a comunicação intracelular e a comunicação entre as células do tecido, elas são extremamente importantes. Até porque eu sempre falo nas aulas que a célula, ela é a miniatura da vida. Então, você tem uma célula que é uma funcional, você junta com outras células, o que vai acontecer? Você vai formar um tecido. Você junta um tecido, você vai formar um órgão. E os órgãos vão formar o sistema. Entendeu? Então, a célula é muito importante a gente entender a nível celular vários processos. E vocês vão ver também que nos outros semestres tem muitos fármacos, muitos medicamentos que interferem em detalhes, em canal iônico, em transportador. E a gente tem que entender isso. Por isso que eles cobram bastante essas questões. Tá bom? Então, como eu falei para vocês, a gente tem essa comunicação, né, entre uma célula e a outra. A gente tem aqui os componentes da célula, tá? Então, aqui, ó, a gente tem o núcleo, como vocês acabaram de ver na última aula, contém o DNA da célula, moléculas de DNA. Eles fornecem e codificam, né, todo o genoma, né, do ser humano, e aí você vai ter, por exemplo, replicação, transcrição, tradução para síntese de proteínas que são pertinentes para cada hora aí, o que o corpo ele quiser fazer no momento. A gente vai ter também, ó, mitocôndrias, que a principal função é produção de ATP, né? Só que a mitocôndria, ela faz muito mais do que isso, tá bom? É lá que acontece a cadeia transportadora, ciclo de Krebs, né? E dentre outros processos. A gente vai ter o retículo endoplasmático rugoso, que principalmente, quando a gente lembra quando a gente pensar em retículo endoplasmático rugoso, a gente tem que lembrar logo de síntese proteica, tá? Por quê? Porque lá tem a presença de ribossomos, tá bom? E os ribossomos são importantes para isso. Retículo endoplasmático liso também, né, que tem várias funcionalidades, como síntese de lipídios, participa do sistema detox aí da célula. A gente tem a membrana plasmática, que é importante para manter essa permeabilidade seletiva, né, entre o espaço extracelular e o meio intracelular, tá bom? A gente tem um complexo de Golgi. Geralmente, o que ele faz? Ele pega componentes aí do retículo endoplasmático e exporta para fora da célula, né, para algum destino, né, que o complexo, aquela substância que está no complexo de Golgi precisa seguir. A gente tem os lisossomos, né, que contém uma série de enzimas digestivas, participa também junto aí, né, com outras organelas para degradação, né, autofagia, dentre outras funcionalidades. O citoplasma, quando a gente pensa em citoplasma, a gente já lembra logo de glicólise, né? Glicólise acontece no citoplasma e lá não tem uma predominância, né, de oxigênio aí. Então, só caracterizando um pouco aqui para vocês a questão, né, da célula. Então, gente, proteínas celulares. A gente tem algumas proteínas celulares e aí, dentre elas, a gente tem as proteínas receptoras, ou seja, porque eu tenho que ter proteína
para receber algo, porque a membrana ela é seletiva. Então, vocês podem perceber que na membrana plasmática, a gente tem várias proteínas de transporte, proteínas receptoras, tá? E isso é importante para manter essa conexão intra com o meio extracelular. Porque tem componentes, beleza, que vai conseguir passar pela membrana tranquilamente, que são componentes lipossolúveis. Mas tem componentes que não vão conseguir passar, né? Como, por exemplo, a glicose. A glicose tem transportadores, como vocês já viram no metabolismo de carboidratos. A gente tem quem aí? A gente tem vários. A família, por exemplo, de glúteos, como vocês viram aí nas aulas, os glúteos, o cotransportador de sódio de glicose também. Né? A glicose ela precisa dessas proteínas para pegar a glicose que estava lá no sangue, né, por exemplo, e ela vai chegar lá no tecido muscular e ela vai precisar entrar através do transportador, que nesse caso seria o GLUT4, com autorização, né, claro, da insulina, porque o GLUT4 é insulina dependente. Tá bom? Então, isso é muito importante, a gente tem que ter essas proteínas embebidas na membrana plasmática para poder, né, receber o que vem de fora para jogar para dentro, né? Seja aí glicose, seja outras substâncias também. E aqui o foco da gente agora vai ser proteínas receptoras. Né? Então, proteínas receptoras são proteínas estruturais, proteínas de transporte e enzimas são proteínas funcionais. Então, vamos falar aqui sobre as proteínas receptoras. São proteínas altamente especializadas que se encontram aí, né, voltadas para o lado da membrana plasmática. A gente vai ter a presença de oligosacarídeos, né, que é importante aí para o reconhecimento celular. Gente, ligantes. Muito fácil de entender o que é ligante. Olha só. A gente vai ter aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu sou péssimo para desenhar, viu, gente? Então, aqui tem uma célula. Aqui, por exemplo, tem um receptor. Então, aqui tem um hormônio. Tudo que se ligar no receptor é chamado de ligante. Então, ligante nada mais é do que uma molécula que se liga no receptor, né? Dessas proteínas que têm o papel de ser receptoras. Entendeu? Então, pode ser um nutriente, pode ser um hormônio. A gente vai falar um pouco disso aí. Mas só para deixar claro para vocês que ligante é qualquer molécula que se liga ao receptor. Aqui, ó, a gente vai ter vários componentes que conseguem aí se ligar, como, por exemplo, hormônios. Principalmente aí, a gente vai falar aqui, ó, a gente vai ter hormônios de características proteicas, né, que são hidrossolúveis, e tem hormônios lipossolúveis. Tá? A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Tem fatores de crescimento, anticorpos, lipoproteínas e diversos nutrientes. Gente, tá tranquilo até agora? Tá tranquilo? Me dê um ok aí, eu gosto de perguntar, né? Se vocês estão acompanhando aqui o raciocínio, me dê um ok aí no chat. Ou falem se está tudo ok, estão entendendo. É importante. Tudo tranquilo. Pronto, perfeito. É uma aula mais leve mesmo, só para vocês entenderem, porque essa aula é importante para todas as outras, inclusive do semestre, tanto de bioquímica quanto de BMC, né? A gente está falando aqui de BMC, mas quer queira, quer não, entra elementos também de bioquímica. Então, gente, é o seguinte, ó. A gente vai ter aqui essa conformação, ó. Então, a gente vai ter uma secreção, né, um estímulo, tá? A gente vai ter um estímulo. E aí a gente vai ter essa célula secretora. E aí você, através desse estímulo e através dessa célula secretora, você vai ter a liberação de mediadores químicos, como, por exemplo, aí, hormônios, neurotransmissores, enfim. O que vai acontecer? Existem receptores que se encontram na membrana plasmática e tem receptores que são intracelulares, que se encontram dentro da célula.
Certo. Os receptores da membrana plasmática, eles recebem aqueles hormônios que são hidrossolúveis, como, por exemplo, a insulina. Quando a glicose aumenta no sangue e ela vai lá no pâncreas para sinalizar que tem que liberar insulina, a insulina ela vai cair no sangue e vai chegar e vai se ligar no receptor de insulina. Se ligou no receptor de insulina, né, como ele é hidrossolúvel, ele não consegue atravessar a membrana plasmática, porque a membrana plasmática tem uma barreira e é uma camada bilipídica, bifosfolipídica. Então, a insulina não vai conseguir passar, porque a insulina é um peptídeo. É um peptídeo. Então, a insulina vai se ligar aqui no receptor da membrana plasmática e vai acontecer um fenômeno que é transdução de sinal. O que seria essa transdução de sinal? Quando o receptor ele se liga, né? Quando o ligante, que é a insulina que se ligou no seu receptor, ela vai disparar uma cascata intracelular, que vai fazer com que eu tenha uma série de reações, né, celulares, até você ter uma expressão, né, gênica, por exemplo, ou uma ativação por proteínas quinais, que a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso, e, consequentemente, ter uma efetividade e uma ação bioquímica. Porque, gente, BMC é o que acontece de forma intracelular. A resposta do que vai acontecer intracelular é o que vai ser a bioquímica. Por exemplo, quando a insulina se liga aqui no receptor, o que ela vai fazer? Vai fazer um monte de coisa, né? Mas, dentre eles, as funcionalidades é translocar o GLUT4 para a membrana, permitindo que a glicose entre. Isso já é uma característica mais bioquímica, tá? Então, muita gente tem essa dificuldade de entender o que é bioquímica e o que é BMC. Né? BMC envolve alterações moleculares dentro da célula. E bioquímica é a resposta dessa sinalização celular, tá? Então, isso aqui é importante. Então, a gente vai ter a insulina, certo? E aqui também a gente vai ter receptores que são intracelulares. Esses receptores intracelulares, o que acontece? Existem moléculas que são lipossolúveis, então elas passam pela membrana e se ligam no receptor intracelular. E aí a gente vai ter hormônios também que são derivados do colesterol. E aí tem cortisol, tem vários outros, né? Vários outros hormônios que eles se ligam aqui no receptor e vão fazer a sua funcionalidade. Então, gente, a gente vai ter diversos receptores. Onde é que a gente pode encontrar receptores? A gente pode encontrar receptores na membrana plasmática, a gente pode encontrar receptores no citosol, tá? Ou no citoplasma, enfim. E a gente pode encontrar também receptores no núcleo da célula, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Qual é o receptor do núcleo celular? A gente vai ter os hormônios da tireoide, que vocês estão vendo em fisiologia, inclusive. Os hormônios da tireoide, né, o T3, é exclusivamente no núcleo da célula. Um exemplo de receptor no citoplasma, cortisol. O cortisol, o receptor, é no citoplasma, tá? Então, isso é importante a gente entender, porque vai ajudar para tudo, gente. A gente estudando isso aqui, a gente está estudando também BMC, está estudando fisiologia, está estudando, quer não, um pouco aí de bioquímica e também de TUT, né? Então, aqui, ó, eles são secretados por células em resposta a um estímulo específico e vão para a célula-alvo, onde se liga um receptor específico e induzem a resposta, né, que é a transdução de sinal. Então, a gente vai ter aqui, ó, sistema nervoso, neurotransmissores, sistema endócrino, a gente tem os hormônios, sistema imune, a gente tem as citocinas e tem outros também, tá bom? Então, aqui, ó, mais uma vez, só mostrando. A gente tem a molécula de sinalização extracelular, por exemplo, ó, se ligou na célula, na proteína receptora, você vai ter uma série de ativações intracelulares
que isso vai fazer o quê? Vai ter uma resposta, né? Através de proteínas efetoras. Então, uma enzima metabólica, por exemplo, uma enzima que vai degradar glicogênio, tá? Né? Que é uma fosforilase. Isso acontece por meio de uma transdução de sinal. Proteínas de regulação de transcrição. Tem várias, né? Tem várias que a gente vai entender ao longo das aulas, enfim. E proteínas do citoesqueleto também, né? Porque elas se movimentam, então elas podem alterar de acordo com a sinalização celular. Aqui, como eu falei para vocês, ó, receptores de membrana plasmática, né? Então a gente vai ter aqui receptores na membrana, que aí eles se conectam aí hormônios, substâncias que são hidrossolúveis. A gente vai ter ligação intracelulares, né? Então, eles conseguem atravessar aqui, ó, a célula e se ligar no receptor intracelular. E aqui a gente vai ter vários receptores, vários. Tá bom? E aí, o professor, né? Professor Marcos, ele faz uma abordagem, né, um pouco mais geral assim. Eu vou explicar algumas coisas aqui para vocês. Se vocês quiserem que eu explique mais um pouco também, alguns detalhes sobre alguns receptores desses, pode perguntar, pode pedir que eu explique mais um pouco algumas coisas. Mas lembrando que ao longo aí das aulas a gente vai sempre estar voltando em alguma coisa ou outra, porque, como eu falei, essa aula é importante para todas as outras. Tá bom? É muito importante. Então, gente, a gente vai ter vários receptores, né? A maioria são de membrana plasmática, tá bom? Então, a gente vai ter receptores de canais iônicos, receptores de tirosina quinase, receptores associados à tirosina quinase, né? E receptores de serina, enfim. Um bem famoso, são receptores acoplados à proteína G. Né? Esses são muito importantes e eu vou falar até um pouquinho sobre eles, mas aqui tem, ó, transdução de sinal para receptores intracelulares, né? Então, a gente vai ter receptores intracelulares, a maioria, né, está envolvida aí com fatores de transcrição de genes específicos, tá? Então, por exemplo, lá na nossa célula, a gente vai ter aqui no citoplasma o receptor do cortisol. Quando o cortisol entra e se liga nesse receptor, ele tem até uma proteína que é chamada de chaperona, que fica junto aqui com o receptor para controlar, sabe? Só para controlar mesmo. E aí, quando o cortisol ele se liga no receptor, ele deixa essa proteína chaperona e entra aqui no núcleo da célula para fazer o processo de expressão gênica e síntese proteica. Então, assim, a parte de expressão gênica é você pegar genes específicos e resultar em uma ação. Geralmente, essa transcrição ela vai envolver produção de proteínas. Então, a gente vai ter transcrição, né? Aí do DNA para RNA, RNA mensageiro, RNA transportador, a tradução e a síntese proteica. Que a gente vai falar isso, né, nas próximas aulas. Então, tudo que envolve intracelular geralmente está envolvido aí com expressão gênica, tá bom? E aqui, gente, essa parte é muito importante, né? Isso cai também em fisiologia, né? Cai em fisiologia. Algumas coisas podem também cair em tutoria, que são os fatores de sinalização celular, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, sistema endócrino. Quando a gente pensa em sistema endócrino, gente, a gente já lembra de sangue. Então, lembra de sangue e lembra de distâncias longas. Um exemplo que eu falei para vocês. Pâncreas, mais uma vez. A gente comeu lá, foi para o McDonald's, comeu lá um sorvete, rico em carboidrato, minha glicose, ó, vai subir. A glicose subiu, tá?
essa glicose lá vai para o fígado e vai para outros tecidos também. Inclusive, vai para o pâncreas. E aí, quando chega no pâncreas, essa glicose, o pâncreas ele vai entender que tem que liberar insulina pelas células beta. Aí vai liberar insulina, né? Lá no pâncreas. Tá travando mais para alguém, gente? Voltou, melhorou? Me falem aí. Melhorou, Tainara, ou ainda tá travando? Ô, Tainara, se tiver travando ainda, por favor, sai e entra novamente, que às vezes acontece isso. Viu? Mas aí, se a parte que você perdeu, você me fala, que eu repito. Tá conseguindo ouvir? Ah, ela saiu. Quando ela voltar, eu volto aqui. Essa parte. Sim, gente. Eu estava na parte do pâncreas, né? O que acontece? Então, como eu falei, tem lá, você vai no MEC, enfim, né? Como uma quantidade alta de carboidrato, ou normal. Então, a gente vai ter aumento da glicemia, aumento de glicose. Esse aumento de glicose, ele vai lá para o fígado e também vai para outros tecidos. Quando ele vai para outros tecidos, inclusive ele vai chegar no pâncreas. E aí, quando ele chega no pâncreas, o pâncreas vai entender. Olha como é importante a sinalização celular. O pâncreas ele vai entender que no sangue está tendo uma alta de glicose. Isso não é legal, porque a glicose ela tem que manter a glicose, ela é importante para manter a glicemia, mas ela não pode ficar alta, né, por muito tempo. E aí o que acontece? A glicose vai chegar no pâncreas e vai sinalizar, insulina, bora fazer seu trabalho. Então a insulina ela vai sair, vai cair no sangue, tá? Esse cair no sangue é um mecanismo endócrino, porque ele está no pâncreas endócrino, nas células beta, e vai cair no sangue para chegar lá nos tecidos, por exemplo, no tecido muscular, no tecido adiposo. Isso é um mecanismo endócrino, tá bom? Então, a gente pensa em longas distâncias. Parácrino é na vizinhança, tá? Então, uma célula, então a gente vai ter aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente vai ter aqui uma célula e outra célula. Então, você vai ter uma sinalização que em células vizinhas. Uma substância que está aqui vai cair aqui no intestício, né? Nesse líquido aqui intersticial, e aí vai comunicar a outra célula vizinha. Então, isso acontece muito em algumas situações, por exemplo, do sistema imunológico, né? Para a questão de defesa imunológica, inflamação, etc. E o autócrino, auto é de si mesmo, vamos dizer assim. Então, a própria molécula, ela vai liberar, né, alguma substância e no receptor dessa própria molécula, você vai ter uma ligação que acontece bastante para a questão de controle. É um autocontrole para evitar excesso de liberação, né, de sinalização ou de algum componente. Tá bom? Aqui que eu falei para vocês também, ó, a gente vai ter aqui receptores na membrana plasmática e receptores no núcleo, né? Só mostrando essa figurinha que é bem, bem bacana aqui do Alberts. E aqui a gente tem alguns tipos de moléculas sinal, né? Tipos de moléculas que são ligantes. Então, aqui, ó, hidrossolúveis, a gente tem adrenalina, histamina, dopamina, acetilcolina. A gente tem as lipossolúveis, como o cortisol, né? Hormônios aí sexuais, tá bom? Tiroxina, como eu falei, né? Que é o hormônio da tireoide. Ácido retinóico, que está envolvido aí com a vitamina A. A vitamina D é meio controverso ainda. Você pode achar aí receptores na membrana também de vitamina D, tanto dentro da célula. E aqui, exemplos de alguns
de alguns receptores, tá? Então, essa figura aqui é bem bacana, inclusive o professor usa, né, essa figura. A gente vai ter aqui, ó, receptor de canal, né? Então, abre ou fecha o canal. Você vai ter um controle, por exemplo, canais controlados por voltagem, né? E tem canais também de sódio, de potássio, canais específicos para sódio e canais específicos para potássio, tá bom? Então, num canal de potássio, não vai passar sódio, por questão elétrica também, né? E é tudo específico. A gente tem que ter esses receptores específicos para a questão da maquinaria. Como, por exemplo, na bomba de sódio e potássio, né? O sódio, ele tem que fazer ele tem que ir para um lado, o potássio tem que ir para outro. Então, a gente tem que organizar toda essa homeostase aí. Então, a gente vai ter aqui o receptor enzimático, que são receptores que você vai ter uma molécula sinalizadora extracelular, que vai ativar uma cascata intracelular, tá? Aí vai ter receptores acoplados à proteína G, que aí tem várias coisas que a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso também. Provavelmente no próximo slide. Receptores de integrinas, né? Que aí a gente vai ter alterações do citoesqueleto. Gente, aqui, proteína G. Proteína G, ela tem vários tipos, né? Tem vários tipos de proteína G. E a proteína G, ela fica acoplado aí, né? Na membrana plasmática. E ela tem vários tipos, tá? Vários tipos de proteína G. Então, a gente vai ter proteína do tipo GS, GI, GQ, e todas elas estão envolvidas com reações intracelulares. Por isso que quando a gente vai verificar lá nos livros, está lá, proteína G ativando adenilato, adenilciclase, AMP cíclico e proteína quinase A. Isso nada mais é do que uma sequência, né, de sinalizações e uma sequência de ativações para você ter uma resposta celular. Isso através de proteína G. Tem vários hormônios que funcionam através de proteína G, né? Como, por exemplo, a adrenalina funciona como proteína G. Que eles vão fazer o quê? Você vai ter a ativação aqui da proteína G. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu pegar aqui uma... Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu aqui para o iPad, gente. Eu gosto de também explicar no iPad, para vocês entenderem. Deixa eu mostrar um pouco para vocês a questão da proteína G, que vocês vão encontrar em tudo, principalmente na parte de fisiologia, enfim. Então, é importante, e BMC, né, com certeza, porque proteína G é relacionada a BMC. E aí cai também em prova. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Então, gente, é o seguinte, ó. A gente vai ter aqui a célula, a gente vai ter aqui o receptor acoplado à proteína G. Esse receptor, ele vai ter ativação de outros caras, né? Como, por exemplo, a gente vai ver aí adenilato, adenilciclase. Também está envolvido aí com ativação de AMP cíclico e, consequentemente, vai ter ativação da PK. Isso tudo aqui, gente, é fazer uma função, uma ativação de alguma coisa. Por exemplo, a adrenalina, depois que fizer isso aqui, vai fazer quebra de glicogênio, que é a glicogenólise. Então, vai quebrar glicogênio para mandar aí para os tecidos que precisam, para manter a homeostase, entendeu? Então, isso aqui é importante a gente entender. E tem uma diferença, gente, para vocês não confundirem. A MP é uma coisa, a MPC é outra coisa. Que vocês vão ver isso aí nos livros e nas provas. Tá? A MP é um sinalizador celular.
ele está envolvido em uma baixa energética, tá bom? Então, você vai ter aí, por exemplo, é como se ele sinalizasse que a célula está com fome, entendeu? Inclusive, ele é um regulador da glicólise, tá bom? E o AMP cíclico é um segundo mensageiro, ou seja, ele vai amplificar a resposta aqui, ó, como eu falei para vocês, ele vai amplificar a resposta aqui, ó, ativando, por exemplo, essa proteína quinase A para fazer o seu efeito metabólico. Então, o AMP cíclico é um segundo mensageiro, como se fosse um carteiro, entre aspas. E o AMP é um sinalizador. Cuidado para não confundir isso em prova. Entenderam, gente, essa parte? Tranquilo? É porque essa parte é importante, né? Porque vai servir para muita coisa aí que vocês vão ver nos exercícios, etc. Tranquilo? O pessoal aí, Camila, Valdelina, Eduardo, Luiz, Luciana, Milena, tudo tranquilo? E demais pessoas. Deixa eu voltar aqui. Pronto, deixa eu voltar aqui para o slide. Que eu sempre gosto nas aulas, enfim, nas revisões, utilizar também o iPad, porque fica melhor para entender algumas situações. Então, voltando aqui no nosso slide, né? Eu até tinha falado para a Milena que ia ser mais, assim, ia ser tranquilo, ia ser mais rápido, mas não consigo. Eu falo demais. Eu falei, não, vai ser rápido, não vai durar muito, não. Provavelmente meia hora, ó, tá vendo? Não consigo, gente. Então, a gente vai ter aqui, ó, como eu falei, proteína GS, né? Então, esses subtipos de proteína G é o seguinte: a GS, elas estimulam, né, a produção de AMP cíclico, certo? E a proteína GI inibe. E aí vocês me perguntam, por que isso? Porque tem reações que precisam, né, dessa inibição, né, inibir AMP cíclico. Tem reações que precisam aumentar. Aí vai depender muito da reação metabólica, tá? Depende muito. E aí vai ter também outro tipo, que é a proteína GQ, né, que é um tipo de proteína que ele está envolvido com alguns processos, por exemplo, aumentar alguns intermediadores, como o IP3 e diacilglicerol, que são componentes também, né, que atuam aí como sinalizadores, para, por exemplo, liberação de cálcio, tá? Porque o cálcio ele é muito importante para muita coisa, tá? E eles são também, o cálcio ele tem uma atuação como segundo mensageiro também. E aqui, ó, a gente vai ter, né, a comunicação celular mais uma vez, ó, só mostrando, ó. Então, a gente vai ter aqui o hormônio, ele se liga no receptor, a gente vai ter o processo de transdução de sinal, que é através de segundo mensageiros, e ativação de resposta celular. Então, a gente vai ter aqui, ó, molécula sinalizadora que liga-se à proteína receptora, ativa moléculas sinalizadoras intracelulares, que tem aí, altera, né, proteínas-alvo, que gera algumas respostas. É assim que funciona, como eu falei para vocês. Tá bom? Aqui, um pouquinho falando da expressão gênica, né? Tudo de receptor, né? Tem alguns receptores intracelulares que eles são regulados. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, um complexo inibitório com o seu receptor, né? Aqui, ó, a gente vai ter aqui um receptor, aqui o sítio de ligação, deixa eu aumentar aqui, um sítio de ligação aqui do hormônio, e aqui vai ter um complexo proteico inibitório, tá? Quando o hormônio ele se ligar no seu receptor, ele vai deixar esse complexo aqui inibitório e vai conseguir aí fazer a sua expressão gênica e, consequentemente, ação metabólica. Isso acontece muito, por exemplo, com o cortisol. O cortisol ele vai entrar, ele vai estar lá junto com a chaperona, que é para regular esse receptor. Quando o cortisol ele se ligar no receptor, esse complexo, né, que está controlando esse receptor, vai largar do receptor, o receptor vai entrar aqui no núcleo da célula
e vai fazer a sua funcionalidade. É assim que funciona, tá bom? E aqui, gente, ó, as respostas e a sinalização depende do sinal, depende do receptor, depende de tudo, depende do ligante. Por exemplo, no músculo cardíaco, a acetilcolina, ela diminui a força de contração. Já no músculo esquelético, aumenta a contração. E na glândula salivar, você tem aumento de secreção. Então, assim, por isso que os receptores são específicos para cada tipo de tecido. Se é tecido cardíaco, se é tecido muscular, tá? E com a mesma substância, o mesmo ligante, o mesmo, aqui, ó, acetilcolina. É a mesma acetilcolina se ligando em receptores diferentes, tanto no músculo cardíaco, no músculo esquelético, na glândula salivar. Então, vai mostrar que os receptores, eles são específicos. E a gente vai ver isso, os intracelulares, né? Aí nas próximas aulas, a gente vai ver que eles são específicos e estão envolvidos principalmente com expressão gênica. Então, a gente tem aqui, ó, só mostrando os outros tipos, né, de proteínas envolvidas aí na membrana. Então, a gente vai ter aqui, ó, sinal químico, canais de íons, internalização de estímulos intactos. Aqui são da parte estrutural, de transporte, etc. Aqui são transportadores já. Então, aqui, ó, mostrando para vocês, AMP cíclico, que é o signo mensageiro, ativa ou desativa enzimas por fosforilação. Gente, o que seria fosforilação? Fosforilação nada mais é do que você pegar um fosfato e ligar a molécula. Tem uma molécula aqui, então você vai ligar o fosfato à molécula. Isso acontece, por exemplo, na glicose. A glicose, para entrar na célula, ela precisa de uma enzima, né? Que é uma enzima que é a hexoquinase, que você já deve ter visto já. E ela vai fazer o quê? Ela vai fazer uma fosforilação, que é adicionar esse fosfato aqui na molécula da glicose, para ela ficar presa lá dentro da célula, né? Para não voltar para o sangue, que é a primeira etapa da glicólise, não é isso? Então, a gente vai ter esse processo de fosforilação, que é um processo que gasta ATP, inclusive. Porque, lembrando que ATP é adenosina trifosfato, que, inclusive, é um nucleotídeo, né? A gente vai ter aqui, ó, ATP. Ele tem 3 fosfatos. E o ADP, ele tem 2 fosfatos apenas, né? Ó, 2 fosfatos. E o AMP, que eu falei para vocês que é um sinalizador, só tem um fosfato, tá? Ele não serve como... Ele não tem um impacto energético, ele tem um impacto de sinalização celular, tá? O ADP, sim, tem uma contribuição energética, e o ATP é o que tem uma maior contribuição energética, tá bom? Então, isso é importante. Gente, só avisar aqui para um aluno. Deixa eu avisar aqui. Daqui a pouco. Estou comunicando aqui ao aluno que eu tenho mentoria agora. Mas, enfim. É isso aqui que eu falei para vocês. Fosforilação. AMP cíclico é um signo mensageiro e AMP é um sinalizador celular. E aqui, gente, ó, canais de íons, mudança de voltagem. Então, a gente tem aqui, ó, terminal pré-sináptico. A gente tem aqui, por exemplo, na célula muscular. Isso aqui é chamada junção neuromuscular. A gente tem a liberação aqui, ó, de vesículas, né? De sinápticas de acetilcolina. Essas vesículas, inclusive, elas são liberadas, né? Que na fina sináptica, porque eu tenho alteração, né? Aqui tem uma potencialização, uma despolarização. Isso vai influenciar os canais de cálcio. E o canal de cálcio é como se ele pegasse
as vesículas de acetilcolina e levasse e fundisse com a membrana para liberar essa acetilcolina na fenda sináptica aqui, para se ligar com os receptores da acetilcolina, para fazer o processo aí, né, da contração muscular, né? Que isso aqui é a junção neuromuscular. Aqui da insulina só, que é outro mecanismo, né, que eu falei para vocês, aumento de glicose, insulina. Então, você vai ter a liberação de insulina, a insulina vai se ligar na sua célula receptora, no seu receptor, e aí isso vai fazer com que eu tenha translocação do glúten para permitir a entrada de glicose na célula. Certo? Eu acho que esse é o último slide. Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Eu vou explicar aqui, né? Alguém tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Ou querem que eu fale mais alguma coisa mais específica sobre esse assunto? Fiquem à vontade. Entenderam? Ficaram com dúvida? Me falem aí, que eu vou explicar aqui como funciona agora a questão da mentoria. Se ninguém tiver dúvida, eu vou explicar aqui para vocês como é que funciona. Então, vamos lá. Olha só. É o seguinte, algumas pessoas vieram falar comigo, né, Milena? Veio falar comigo para a questão das mentorias. Para a questão das mentorias. Boa tarde, João. E é o seguinte, a gente vai ter aqui quais são os benefícios da mentoria, né, dessas mentorias. As aulas, elas serão online, como está acontecendo aqui. Então, a gente vai tirando dúvidas, etc. Vai ter gravações disponíveis também, para vocês revisarem, em uma plataforma estilo Netflix, que vocês vão ter aplicativo de celular e também vão ter acesso no computador. Vai ter cronograma personalizado, a plataforma, como eu falei, vai ter resumos, inclusive vai ter vários que eu estava organizando aqui para vocês, de BMC, núcleo celular, várias coisas, né? Cariótipo, a questão também de cromossomo, doenças genéticas, vai ter também quiz na própria plataforma, vai ter quiz para vocês responderem por lá mesmo, para ir treinando. Tem certificado, porque como eu já tenho formação, eu emito certificado para horas complementares, porque vocês precisam para a formação, e também tem outros conteúdos extras, tá bom? Esse aqui é um dos benefícios. Além disso, tem suporte no WhatsApp para tirar dúvidas, né? No WhatsApp, lá também, presencialmente, se vocês quiserem, Leves, eu quero falar com você presencial, porque eu estou em dúvida com alguma coisa, fala comigo presencial na faculdade, eu estou sempre por lá na faculdade, o dia todinho, tá bom? E também suporte no WhatsApp, então eu sou bem tranquilo, manda mensagem para mim, qualquer horário eu respondo, tá? Assim que eu pegar o celular eu respondo. O importante é vocês não ficarem com dúvidas, isso é importante. Não fiquem com dúvidas, tire essas dúvidas, tá bom? E aí, gente, a proposta é essa, os conteúdos, a gente vai ter aqui, são esses, né? Sinalização celular, núcleo celular e seus componentes, DNA, RNA, cromossomos humanos, alterações cromossômicas humanas e divisão celular, mitose e meiose. Esse aqui é o componente todo para o professor. Então, as aulas serão direcionadas e serão analisadas primeiro para o que o professor está dando, né? Se ele mudar alguma coisa, eu vou passar para vocês. Então, é específico para a UNEX, não é geral. É para vocês da UNEX, tá? Eu tenho todo o material do professor, eu tenho tudo, e eu vou direcionar para vocês, tá bom? Essa aqui foi uma introdutória, né? Que vocês viram que, inclusive, tem materiais que ele utilizou também. E as próximas também vão ser aí tudo relacionado com o material dele, tá? Os dias e os horários serão enviados posteriormente, então a gente vai organizar um horário. Quem não puder ali naquele horário, por exemplo, eu tenho que fazer alguma coisa, vai poder assistir depois, porque vai ficar gravado na plataforma. A plataforma é organizada por módulo. Se vocês quiserem, eu vou mandar lá no grupo como é que é a plataforma para vocês conhecerem. E aí, gente, a questão do investimento, né? Eu fiz uma proposta aqui para vocês em relação a 2 grupos. Primeiro grupo, a primeira opção é no mínimo 15 pessoas, R$200. E a segunda opção, 10 pessoas, R$300 por tudo isso que eu estou falando aqui.
tá bom? Então, aí, o que a gente pode fazer? A gente pode começar as inscrições a partir de hoje, né? Para a gente atingir a quantidade de alunos, tá bom? E para fazer a inscrição, vai ter duas opções. Vai ter a opção no cartão de crédito, se quiser também dividir, e vai ter a opção no Pix, que eu vou mandar no grupo daqui a pouco para vocês. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Eu acho que é isso. Oi, Tamara. Acho que é Tamara. Pode falar, Tamara. Não estou ouvindo, Tamara, se você estiver falando. Desculpa. Tá falando? Deixa eu ver se ela falou aqui. Não. Você vai falar, Tamara? Acho que você levantou a mão. Deixa eu ver aqui. Ouvi não, Tamara. Desculpa, pode repetir, por favor? Que deu problema aqui no áudio. Pode falar. Não estou conseguindo ouvir. Se você falou, não ouvi. Não estou conseguindo ouvir, não. Peraí. Tenta falar agora. Oi, Leives, deu para ouvir? Sim, estou ouvindo. Pronto, porque eu entrei pelo... Acho que o computador deve estar com algum problema no áudio. Deixa eu te perguntar, esses slides que você passou, a maioria são bem similares ao que o professor disponibilizou, mas você vai disponibilizar para a gente antes das aulas? Para que a gente possa estudar e até possa vir para a aula com dúvida? Ah, entendi. O que acontece? Tá dando eco, né? Peraí, deixa eu... Melhorou? Eu saí Pronto, melhorou. do computador. Sim, é o seguinte, se vocês quiserem, eu posso mandar sim, antes, tá? Não tem problema nenhum quanto a isso, eu mando para vocês, o slide para vocês acompanharem. Certo. Outra coisa também, a gente vai ter prova provavelmente dia 26, né? Por volta do dia 26. É 28 o MC, parece, salvo engano. 28, né? É porque tá numa... Estão organizando, né? O cronograma das provas ainda não foi 100% aprovado. Mas Isso. você acredita que a gente vai conseguir abordar todo o conteúdo até lá? Todo esse conteúdo que você passou? Tem que abordar, tem que conseguir. Porque assim, gente, eu tô em aula, né? Eu tô em período de prova, enfim, essa loucura aí. Mas aí, por exemplo, na outra semana, a gente vai começar a ter várias, e na outra mais ainda. E é dia 28 ainda, então dá para fazer tranquilamente. Mas você acredita, então, que a gente vai ter o quê? Umas 2 ou 3 aulas por semana aí, né? Não, vocês vão ter essas aulas aqui, independente se for 2, 3 por semana. O meu compromisso com vocês é ministrar esse assunto aqui, tá? Certo. É ministrar o assunto. E aí eu vou ficar dando apoio para vocês também durante antes da prova, né? Para tirar dúvidas. Vamos. A minha missão aqui é fazer dar certo, entendeu? Ok. E a inscrição vai de hoje até que dia? Só para a gente ter uma ideia de quando é que a gente vai ter que dispor desse investimento e a partir de quando que a gente vai ter acesso à plataforma, essas A plataforma já é de acesso imediato. Na área que já fez a inscrição, vai ter acesso imediato, já vai ter acesso a livros, a materiais, já resumos, tem vários resumos já. Tem vários. Então, porque aí você apresentou 2 valores para a gente, né? Se a gente construir uma turma de 10 pessoas, é 300, se construir uma turma de 15 pessoas, vai ser 200, não é isso? Isso. Aí a gente, para confirmar e saber o valor, só depois que todo mundo fechar as inscrições, né? Fechar o grupo. Isso. Por exemplo, aqui, quem real tem interesse, aconteceu isso que eu dou mentoria em outras faculdades, por exemplo, Unime, em Salvador, FTC, no Rio, enfim. Eu dou em outros também. E aí o que acontece? O pessoal foi lá, viu quem tinha interesse real, aí já confirmou e foi fazendo, as que tinham interesse já foi fazendo o pagamento. Entendeu? E aí foi fazendo o pagamento, pronto, fechou o grupo e deu tudo certo. Assim funcionou. Entendeu, Tamara? Pronto.
Você acredita que até que dia que você vai estender a inscrição, então, para a gente fechar Então, essa a gente não turma? pode demorar muito. A gente tem que começar Uhum. isso a semana que vem. Então, por volta aí, acredito que terça-feira, mais ou menos, porque a gente já vai ter que ter aula já na próxima semana aí, né? Algumas aulas a gente vai ter que ter. Eu vou fazer o cronograma aqui tudo certinho para mandar para vocês. Entendeu? Ok. Obrigada. Disponha. Juan, vai sim. Eu vou disponibilizar essa aula aqui, eu vou disponibilizar no YouTube e também vai ficar disponibilizada na plataforma, tá bom? Eu vou parar a gravação aqui, gente, só para não estender muito. Para não estender muito para vocês. Alguém mais tem alguma dúvida?